Olá, está começando mais um Estúdio E. Quer mudar, quer crescer? Venha para o Estúdio E. E hoje iremos falar sobre empreendedorismo na educação. Um dos nossos E's. Você se considera um empreendedor? Fique com a gente, o programa promete. Estúdio E está no ar para você se empregar. Juntos vamos empreender. Estúdio E, eu e você. É hora de mudar, é hora de crescer, pois está no ar. Estúdio E. E hoje é um tema que interessa a todas as profissões, que é educação empreendedora. E como convidado, ele que é formado em administração de empresas, foi chefe do gabinete na Prefeitura da Praia Grande, também secretário executivo da Secretaria de Educação, e hoje ele é vereador da Praia Grande e também líder do governo. Como convidado temos aqui o Betinho da Educação. Tudo bom, Betinho? Tudo bem, Yuri, Isabeth. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre educação e principalmente empreendedorismo. Betinho, seja bem-vindo. Obrigado. Nós queremos saber, na sua visão, o que é ser uma pessoa empreendedora? Bom, na minha opinião, a pessoa que é empreendedora é aquela pessoa que acredita em si, acredita na vida, busca ter um planejamento nas suas escolhas. A vida é feita de escolhas. Verdade. E a cada escolha você tem consequências e você precisa saber como decidir, como escolher. E isso eu acredito que você tem como aprender na escola, sendo estimulado a ser uma pessoa empreendedora, uma pessoa que pense, que planeje, não apenas com o foco de ser dono de uma empresa, mas principalmente ter a visão da sua vida e o que você pensa dela nos próximos anos. E nada melhor do que começar a trabalhar isso com as crianças desde pequeno. E as pessoas geralmente têm a visão assim de empreendedor, como assim, um empresário que só monta o negócio. Não é só isso, né, Betinho? Não, você tem empreendedores no esporte, você tem empreendedores na cultura, você tem empreendedores na moda, você tem empreendedores na culinária. Hoje você tem, por exemplo, a economia criativa. A economia criativa você busca o quê? Alternativas nos mais variados segmentos. E um segmento que hoje está assim, na moda é a gastronomia. Quem não gosta de se alimentar num restaurante japonês, num restaurante mexicano, português, espanhol, italiano, seja o que for. Isso é economia criativa. Você proporcionar, por exemplo, para um jovem, por que esse jovem não ser especialista em gastronomia? Eu acredito que a gente precisa buscar, mostrar para a juventude alternativas de profissão. O mercado, as pessoas acabaram se acostumando ao tradicionalismo. Eu vou ser administrador, eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro, eu vou ser professor. Nada contra estas profissões, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que através de uma visão empreendedora você pode encontrar outras formas de ter a sua vida econômica, buscar a sua renda. Nesse mundo globalizado, cada vez mais dinâmico, as pessoas têm que procurar algo a mais mesmo, né? Que nem você falou, não só o tradicional, né, Betinho? Não tenha dúvida. Hoje o seu concorrente não está mais na esquina. Hoje o seu concorrente pode estar na China, na Austrália, na Índia. Quem trabalha com tecnologia... Tão perto, né? Tão perto. Em segundos nós nos comunicamos com pessoas no outro lado do mundo. Hoje quem trabalha com tecnologia sabe que o seu concorrente é alguém que trabalha, que desenvolva software que está na Índia. É verdade. E pode oferecer o seu trabalho lá da Índia para um empresário que é aqui de Santos, que mora na Praia Grande, que tem uma empresa em São Paulo. E o programador que é de Santos, que é da Praia Grande, que é de São Paulo, está concorrendo com esse programador que está lá na Índia. É verdade. Então você precisa ter essa capacidade de se adaptar ao mundo que é um mundo globalizado. Não adianta nós fugirmos disso. Isso é realidade hoje. Tem até secretária, né? Eu ouvi dizer que tem empresas que acabam contratando secretárias na Índia por causa do fuso horário, né? E o patrão está em outro país, ele passa um relatório e no outro dia já está tudo certinho. Os centros de call center, você liga para o seu cartão de crédito para resolver um problema,
Você pode estar falando com um atendente que está num outro país. E ele está resolvendo o seu problema de cartão de crédito aqui no Brasil. Por quê? Questão de mão de obra, valores envolvidos, enfim, é um mundo que o jovem, a criança, ela precisa estar sendo preparada para isso. Isso. Ela não pode mais hoje ter uma formação tradicional. Por isso que eu acredito na tecnologia aliada à educação. O município de Praia Grande já estão acostumados já com a o município de tecnologia, Praia Grande é referência com relação à tecnologia na educação. Nós, as escolas de ensino fundamental, que são as crianças que estão a partir do 2º ano nas escolas, elas já têm a oportunidade de terem aulas na sala de aula com lousa digital. Que em muitas escolas particulares isso não existe ainda. Digo no município de Praia Grande, e eu acredito que na maioria dos municípios existem escolas particulares que ainda não possuem lousa digital. E os alunos da rede municipal de Praia Grande têm essa oportunidade de já estarem sendo preparados para esse mundo tecnológico, principalmente tendo a oportunidade de interagir com o professor, já utilizando a lousa digital, já utilizando tablets. Na época que eu estava na Secretaria de Educação, nós começamos o projeto com netbooks. Os alunos já tinham netbooks, não todos, lógico, mas as escolas que possuem laboratórios de informática, os alunos têm a disponibilidade de netbooks. E agora, com a evolução, tudo tem que ser muito rápido, esses netbooks foram substituídos por tablets. Então isso é um avanço. Porque quando um aluno está na rede municipal, está na sala de aula, esse aluno pode ser um aluno de classe média, pode ser um aluno de uma família um pouco mais privilegiada, como pode ser um aluno de uma família que não tem condição nenhuma, acesso à tecnologia, a um smartphone, a um tablet. Então esse aluno, para ele não ser um aluno marginalizado, tecnologicamente falando, dentro da sala de aula ele tem essa possibilidade na escola de ter acesso, de ter contato com a tecnologia. Você falou aí que desde criança tem todo esse fato de ter uma orientação empreendedora. Como surgiu esse teu projeto de implementar nas escolas, né, na educação de base? Primeiro, por acreditar no empreendedorismo. Independente dessa minha função pública hoje como vereador, a minha formação é em administração. E eu fiz administração por gostar de administração. Não foi porque eu não tinha outra opção. Não é porque, não é porque eu não sabia o que fazer. Eu escolhi administração porque é uma profissão ampla. A administração te dá a oportunidade de você trabalhar com recursos humanos, marketing, logística, finanças, nichos, né? Todos os nichos. Muitos especialistas falam assim, independente da profissão, todos deveriam fazer administração. Todos. Tanto é que para um médico gerir o seu consultório, se ele não tiver um mínimo de noção administrativa, ele não consegue. A mesma coisa acontece com o engenheiro. A mesma coisa com um dentista. Então você precisa ter um mínimo de conhecimento administrativo para você poder tocar o seu negócio, para você poder administrar a sua vida. Então, como eu escolhi ser administrador, a partir do momento que você faz a escolha para ser administrador, você é conduzido, você é levado a buscar entender o que é ser empreendedor. E antes de ser servidor público, antes de ser vereador, eu fui durante 13 anos servidor da Prefeitura de Praia Grande, mas antes dessa experiência no funcionalismo público, eu passei pela iniciativa privada. Eu trabalhei no comércio, eu trabalhei em empresas de prestação de serviço e entendi, principalmente por Praia Grande ser uma cidade voltada ao comércio, à prestação de serviço, eu entendi que é através dos empreendedores que a mola da economia, que a engrenagem da economia, ela é movimentada, ela gira. É através dos empreendedores, daqueles que acreditam em seus sonhos, daqueles que acreditam nos seus ideais e vão em busca desse ideal, desse sonho. E é isso que eu acredito que a gente tem que estimular nas crianças. Terem sonhos, terem ideais, mas não apenas sonhar, principalmente saber planejar o que quer para a sua vida. Isso é uma visão empreendedora. Que muitas vezes a gente grande não sabe realmente o que quer, né? Mas não é porque ela, assim,
por culpa dela. Não, É que ela não foi formada, ela não foi preparada Não teve a, educação, né? a empreender. Ela não foi estimulada a enfrentar desafios, a enfrentar situações nas quais ela tem que saber o que fazer, para onde ir, medir as consequências, saber arriscar, mas até um ponto, até onde ela pode ir. Se você começa desde pequeno com as crianças, através de jogos interativos, através das matérias, das disciplinas tradicionais, matemática, português, geografia, história, você começar a embutir de uma maneira transversal nessas disciplinas conceitos empreendedores, eu particularmente acredito que a gente vai estar colaborando para que uma próxima geração saiba decidir e definir a sua vida. Então, Betinho, você vê que o vereador é o político que está mais próximo da população, que sempre luta pelo melhor da cidade, infraestrutura, mas esse seu projeto está sendo importantíssimo, porque vai lidar com algo assim, não é algo imediato, é algo a longo prazo, e eu vejo que vai mexer com toda a família, porque a criança começa a aprender na escola, e que nem assim, a nossa geração, às vezes, não teve esse ensinamento nas escolas, né? Tivemos que aprender com o dia a dia. Então, a criança já aprendendo desde cedo, e isso vai influenciar toda a casa. Ela vai entender sobre conta, sobre luz, sobre água, o que está gastando, o que está gastando, ela saber guardar dinheiro. Justamente. E isso que você está falando, nós acompanhamos quando as crianças elas são ensinadas, conscientizadas com relação a, por exemplo, a questão ambiental. Não jogar lixo na rua, economizar água, reutilizar garrafa PET, por exemplo. As crianças ensinam os pais. Muitas vezes eu testemunhei isso ainda de briga, criança, né? ainda briga, e ainda briga, eu, por exemplo, em casa eu já fui alertado pela minha filha várias vezes com relação à luz. Pai, apaga a luz. E que legal, pai, né? Então, que legal. mas por exemplo, é um conceito que ela aprendeu. Olha. E ela tá propagando, né? ela tá me ensinando a mãe, ensinando os familiares. Então, se a gente consegue formar isso, lógico, de uma maneira que aí entra a questão pedagógica, que não é a minha formação, mas existem os profissionais para isso, para conforme cada fase da criança, dentro da sua série, segundo ano do ensino fundamental, terceiro, quarto, quinto, você ir de uma maneira transversal, como eu expliquei, dentro das disciplinas tradicionais, você poder estimular isso. Porque a minha ideia inicial era ter uma disciplina de empreendedorismo dentro da grade curricular. Essa foi minha sugestão para a Secretaria de Educação do município de Praia Grande. Mas eu sei que foi uma sugestão, posso dizer, ousada, porque você estaria mexendo com a grade curricular. Com o MEC, né? Com justamente. Mas se você não tiver uma visão futurista, uma visão de vanguarda, uma visão que faça com que as pessoas reflitam sobre esse assunto, você nunca vai conseguir mudar nada. Então, pelo menos com essa iniciativa, mesmo que não haja a disciplina propriamente dita, nesse primeiro momento, mesmo que não haja disciplina empreendedorismo, mas haja pelo menos o início da cultura de implantar esse entendimento nas disciplinas, uma aula de matemática, um exemplo, a professora de matemática na aula dela começar a ensinar essa criança dentro das fórmulas, dentro das equações, dentro das contas, né, de somar, diminuir, dividir, multiplicar, você ensinar o porquê daquilo, como ela pode aplicar no dia a dia dela, na vida, de uma maneira empreendedora, isso vai colaborar bastante. Betinho, o que falta para sair o projeto do papel? Mas não responde agora não. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Estamos de volta com o Estúdio E, aqui na TV Unisantos, e hoje estamos falando sobre educação empreendedora. E por sinal está um ótimo bate-papo aqui com o vereador Betinho, né, com a Beth também. Então, Betinho, no bloco passado a Beth te perguntou, né, o que falta para esse projeto realmente sair do papel? Bom, primeiro que só o fato de você poder sugerir, na minha opinião, já foi um avanço. Você sugerir a inclusão de uma disciplina. É lógico que a Secretaria de Educação, ela tem as suas limitações e as suas restrições legais, porque inclusive eu trouxe uma manifestação da Secretaria, me explicando o posicionamento deles com relação ao projeto, que é importante que as pessoas entendam, que foi o seguinte, o Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação me esclareceu que a rede municipal segue orientações dos parâmetros curriculares nacionais, procurando contemplar também a integração dos conteúdos disciplinares junto às questões sociais de forma transversal. Isso significa o quê? Que para fazer a inclusão de uma nova disciplina, nós teríamos que estar alterando esses parâmetros a nível nacional. Nacional. Então a Secretaria não é algo tão simples, né? Não é uma coisa não é uma decisão local, mas regional. Por ser um assunto de interesse social, por ser um assunto que a Secretaria de Educação de Praia Grande entende a sua importância, a Secretaria vai estar trabalhando o empreendedorismo de forma transversal. É onde eu estava dizendo de estar aplicando esse conceito nas disciplinas tradicionais. As disciplinas que já constam do currículo, da grade curricular da rede municipal de Praia Grande, os professores vão estar dentro das suas orientações, dentro dos seus projetos pedagógicos nas escolas, vão estar trabalhando com esse conceito de empreendedorismo. Não é só a visão só da matemática em si, né? Porque muitas vezes ligam muito essa questão do empreendedorismo só a matéria da matemática. Porque não é uma questão apenas exata. Isso, muito bom. É uma questão humana. Empreendedorismo, no meu entendimento, é muito mais uma área humana do que exata. É verdade. Lógico que há necessidade de você complementar a exata. Nenhum empreendedor de sucesso consegue alcançar os seus objetivos se não tiver um raciocínio lógico. E também não pode deixar de ser humano, né? Isso, só que não tem como ser empreendedor apenas tendo uma visão exata das coisas. Exatamente. Precisa ter um lado humano. Aí onde você precisa complementar isso, não apenas com a disciplina de matemática, língua portuguesa, ciências, por que não, história, geografia, enfim. As disciplinas tradicionais que fazem parte da grade curricular, se você trabalhar com elas de uma forma transversal, integrando as disciplinas, o professor de matemática, o professor de português, de língua portuguesa, sabendo levar o conceito empreendedor no momento de transmitir a sua informação para o aluno, aliando com a tecnologia, isso já vai ser uma semente, como eu disse no bloco anterior, que você vai estar plantando na vida dessas crianças. Na realidade, você vai mexer não só na grade, mas sim também no comportamento dos professores. Dos professores, né? Justamente. Porque assim, o professor hoje, ele já está sendo estimulado a lidar com novas ferramentas, principalmente as ferramentas tecnológicas. Então o professor já está sendo estimulado a não trabalhar mais apenas com quadro e o giz. Esquece, isso já está para trás. O aluno não absorve mais informação dessa maneira, não absorve. Tem que um ritmo, né, mais uma vez eu vou dar um exemplo da minha filha, eu sou testemunha disso em casa. A minha filha de 8 anos, ela necessita. É a geração, a gente tem que respeitar isso com um certo limite, uma dosagem, você orientando, você acompanhando, mas ela necessita estar trabalhando, mexendo. Isso é com qualquer criança. Essa geração está sendo estimulada a trabalhar com tecnologia. E se você souber, facilita, ajuda a criança a absorver os conceitos. Então, se você conseguir, eu entendo que esse é o grande diferencial, é você conseguir aliar
a questão tecnológica com a questão empreendedora, com os conceitos que precisam ser passados para as crianças, uma dentro da sua faixa etária. E eu vejo hoje que os jovens têm facilidade de absorver o conhecimento, né? Muito mais dinâmico, né? E vejo assim que quando o jovem sair do ensino médio para a faculdade, eu vejo que tendo essa matéria na escola, né? Ele vai ser contra a visão, não só de querer ser empregado, mas de querer montar seu próprio negócio, né? Isso, e profissões que estimulem, provoquem nele satisfação. O país precisa de cientistas, o país precisa de tecnólogos, o país precisa de matemáticos, o país precisa de estatísticos, o país precisa de pessoas que tenham interesse de estudar, de desenvolver projetos. E isso só vai ser estimulado nas nossas crianças se elas forem estimuladas de maneira empreendedora. Eu acho tão importante isso aí, porque às vezes a pessoa é um ótimo médico, um ótimo advogado, mas não sabe lidar com dinheiro. E para você ver hoje no país, de acordo com a estatística do IBGE, 62% da população está endividada. E dentro desses 62%, 73% é de cartão de crédito. Então você vê que as pessoas não estão sabendo usar o seu dinheiro. Elas não aprenderam, Yuri. Aí você me fez lembrar de uma outra proposta que eu apresentei, que é a disciplina de educação financeira. É algo que está dentro do que aconteceu com o empreendedorismo, teria que trabalhar com a questão dos parâmetros curriculares nacionais, mas se você também, desde pequeno, ensinar a criança a trabalhar com o dinheiro, essa criança vai se tornar um adulto sadio na questão financeira. Saber trabalhar com aquilo que tem em mãos. Ganha X reais, não vai gastar além daquele X. E vai saber que daquele X tem um valor para investir, tem um valor para pagar as contas, tem um valor para poupar. Projetar, né? Projetar, mas isso você não faz de uma hora para outra. Se você pega um adulto que durante 15 anos da vida escolar dele, ele nunca foi conduzido a saber lidar com dinheiro, como é que você vai querer que depois, quando ele comece a trabalhar, o primeiro salário dele, ele vai pegar em mãos, o que eu faço agora com esse dinheiro? Você vê tão assim, interessante, né? Como envolve tudo. A pessoa começa a ficar endividada, já não começa a dormir direito, já começa a ficar muito preocupada, já começa até a ficar doente por causa disso. E já começa a descontar na mulher, já começa a ficar nervoso, começa a descontar nos filhos, e começa a descontar nos colegas. Então você vê quanta coisa influencia. A saúde, né? Totalmente. Gera saúde. Então você vê o tanto que é fantástico aí, a pessoa sabendo ser empreendedor, sabendo lidar com dinheiro, olha quanta coisa ela está evitando. Ela está evitando doença na vida dela. Não tenha dúvida disso. Doença não só para ela, mas para os próprios familiares. Quem está dentro da casa dela sofrendo as consequências das más decisões dessa pessoa. E não por culpa dela, é aquilo que eu digo, não é porque a pessoa não sabe lidar com dinheiro que a gente deva crucificá-la, mas é porque infelizmente ela não foi preparada. Tanto é que hoje você tem os coachings da vida, né? Coach da área financeira, coach da área empresarial, coach da área profissional, nada mais é do que um orientador do que fazer da sua vida. Então se você faz isso com uma criança, você com certeza vai proporcionar que ela seja um adulto sadio, intelectualmente, emocionalmente, e vai gerar uma sociedade sadia. Porque o indivíduo sadio, ele forma uma família sadia, e uma família sadia gera uma sociedade sadia. Betinho, esse projeto foi aprovado, vai ser implementado. Como vai ser esse acompanhamento? Então, Beth, eu entendo que quando você faz uma proposta de algo que vai trazer para as crianças novas informações, você, para mensurar se a criança está absorvendo essa informação, você pode estar estimulando concursos, nos quais nesses concursos sejam apresentados projetos, estudos, você faz com que a criança de repente elabore uma redação, por que não, você pode, dependendo da faixa etária dessa criança, você pode estimular essa criança a criar uma empresa fictícia, onde essa criança consiga
conceitos básicos, mas consiga demonstrar aquilo que ela aprendeu. Eu Os entendo conflitos, né? os conflitos, e isso vai estimular a criança Vai a estimular. escolher qual é a profissão dela. É, Ah, eu gosto de lidar com pessoas. Isso ela vai até se achar, né? Ela vai se achar. é verdade. Ela vai ter a oportunidade de se achar. Nós E aí, estamos quando numa ela entrar geração no. assim, né, de decisão, né? Não temos mais uma geração que, eu não sei. E isso seria ótimo. Justamente porque quando o aluno está no segundo para o terceiro ano do ensino médio, o aluno, em algumas situações, dá um ponto de interrogação. E agora? Eu vou fazer a faculdade. E Isso, para onde eu vou? verdade. Verdade. Então, se ele, desde pequenininho, ele já está sendo trabalhado, na minha opinião, vai facilitar muito quando ele estiver no último ano para decidir o que ele vai fazer de escolha de vida, porque ele já, desde o início, ele foi sendo preparado a planejar a sua vida. E preparado como? É aquele ensaio do acerta, erra, acerta, erra. A nossa vida é assim, acerta, isso erra, mesmo. acerta, erra, acerta, erra. E se essa criança vai fazendo isso desde pequenininho, ela vai vendo. Não, eu gosto de fazer conta. Ah, não, eu não gosto de fazer conta. Eu gosto de me relacionar com pessoas. Eu gosto de ciências, eu gosto de estudar. Eu gosto de fazer projetos, eu gosto de mexer com tecnologia, com informática. Isso, na minha opinião, vai facilitar muito para que esse jovem, na beira da sua decisão de rumo, de carreira profissional, ele saiba o que fazer. Olha, Beth, o papo aqui tá ótimo. Eu tenho certeza que o pessoal de casa tá gostando, né? Verdade. Gostaria de ficar mais tempo aqui conversando. Tem tanta coisa aqui para ser falado, né? Para ser esclarecido, mas eu creio que o pessoal de casa entendeu o recado, né? Eu vejo que você passou muito bem, né? Obrigado. Eu agradeço aqui sua presença, eu e a Muito Beth. Eu que obrigada. agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Muito Obrigado por todos aqueles que estão nos assistindo. E, por favor, se me derem a oportunidade de retornar, eu virei com o maior prazer. E será Ok. bem-vindo. Obrigado. Obrigado. É hora de mudar, é hora de crescer, pois está no ar. Estúdio E. Pessoal de casa, gostaram do programa? Tenho certeza que gostaram. E você, Beth? Também gostou? Beth, acorda, Beth. O pessoal de casa achou que eu tô louco falando sozinho. Desculpa, é porque eu tava longe, pensando quando eu era criança. Mas estava nossa. muito longe mesmo, viu? Se tivesse esse projeto... Nossa, muito legal. Pena que acabou o programa, né? Infelizmente chegou ao fim. Mas vocês já sabem, né? Vocês têm encontro marcado com a gente todas as terças-feiras, às 19 horas e aos domingos, 12:30. E continue acessando nossas páginas. Twitter, @Programa Estúdio E e o facebook.com.br/Programa Estúdio E. Até o próximo programa. Tchau, abraço.